Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao AZ Entrevista, o nosso programa de entrevistas da AZ Comunicação e também do portal de notícias O Litorâneo. Na noite de hoje, nós vamos conversar com mais uma pré-candidata à Prefeitura Municipal do Rio Grande. Eu vou fazer só uma pequena explicação. Do PSOL, conversamos com o Fabiano da Costa. O Fabiano desistiu da candidatura, abrindo mão, então, em nome da professora Vera Lúcia Maiorca, com quem nós conversaremos a partir desse momento. Boa noite, professora, seja bem-vinda ao AZ Entrevista, seja bem-vinda a esse programa que busca apresentar um pouco os pré-candidatos ao Paço Municipal do nosso município, para a gente buscar entender um pouquinho de quais são as ideias, de quais são aqueles pensamentos sobre o futuro da nossa cidade. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para essa conversa e eu peço, então, que tu inicies te apresentando um pouquinho para o público da AZ Comunicação. Boa noite, professora. Boa noite a todos que estão aqui nos escutando, nos vendo. Eu digo que eu sou a professora aposentada, sou advogada, sou mulher trabalhadora e sou feminista, militante desde a fundação do PSOL e que venho aqui apresentar a proposta deste partido socialista e libertário, que luta pela democracia, que busca encontrar mecanismos, encontrar ferramentas para que nós possamos ter uma sociedade diferente, com menos desigualdades sociais. Como é que tu enxerga, desculpa te interromper, mas já para entrar um pouquinho no que tu disse, tu fez uma competição diferente na cidade do Rio Grande. Nós teremos 3 mulheres concorrendo ao Paço Municipal: a Darlene Torrada, pelo Partido dos Trabalhadores, a Simone Romanelli, pelo PL, e a senhora pelo PSOL. Como é que a senhora enxerga esse momento do nosso município? Bem, mas eu, antes de te responder isso, eu gostaria de fazer aqui uma colocação que eu considero importante para nós começarmos essa discussão. Primeiro, eu quero trazer aqui a solidariedade do meu partido a todas aquelas pessoas que morreram pela pandemia, por todos aqueles 2 milhões, ou bem mais do que isso, que estão contaminados, que estão doentes, a todas as famílias que perderam estas pessoas, a todos os trabalhadores da saúde, principalmente as mulheres, porque no mundo inteiro nós somos 85% de mulheres em frente, né, ao tratamento da pandemia. Então, aqui eu emprego, em nome do meu partido, em nome das mulheres, a minha solidariedade a todos os mortos do mundo, a todos os mortos do Brasil e todos os mortos da nossa cidade, e também aqueles que estão doentes, e a todas as suas famílias que estão sofrendo a dor da perda deste ente querido. Então, seria a primeira coisa que eu quero colocar aqui, porque isto nos aflige e nos indigna, porque não haveria necessidade de termos quase 80 mil brasileiros e brasileiras mortas neste país, pelo descaso de um governo genocida, que o PSOL tem como principal tarefa não só enfrentar, mas derrotar este governo genocida, este governo da morte, e todos aqueles que o defendem. Bem, perfeita colocação. Eu concordo com a senhora, eu acho que nós precisamos muito lamentar essas mortes e essa politização que foi feita desse assunto do Covid-19, do coronavírus, se transformou num embate político e nós não poderíamos ter deixado isso ocorrer no nosso país e as suas palavras foram muito esse assunto. E agora eu vou lhe fazer novamente aquela pergunta de como a senhora enxerga
3 mulheres concorrendo ao Paço Municipal do Rio Grande, é um novo momento na política da nossa cidade. Eu diria, assim, que nós, mulheres do PSOL, nós temos uma visão, um olhar sobre qual o espaço que nos é devido e que, portanto, ele deve ser ocupado por nós. E que nós, as mulheres do PSOL, não somos cotas. Nós somos militantes e, enquanto militantes, nós, as mulheres do PSOL, nós colocamos a nossa força, o nosso corpo e a nossa luta. E daí não basta ser mulher. Não vou fazer aqui nenhum comentário em relação a nenhuma outra mulher, porque enquanto mulher respeitamos as mulheres, mas uma coisa é fato, nem todas as mulheres nos representam. Que mulheres que nos representam, né? São as mulheres antifascistas, antirracistas, anti-homofóbicas, que não tem nenhum tipo de discriminação, que entendem que a luta das mulheres, e principalmente das mulheres pobres e das mulheres negras, estas são as pautas que nós, mulheres do PSOL, mulheres de um coletivo do PSOL, que se chama A Luta Tem o Rosto de Mulher, este é o papel da mulher que nós defendemos. Então, não basta ser mulher, tem que ser mulher deste campo, mulher que tenha estas defesas, que são as nossas defesas. Como trazer esse debate? A senhora vai concorrer ao Paço Municipal, né, a chefia do Executivo. Como trazer esse debate junto ao Executivo, se a senhora chegar ao Paço Municipal? Como colocar essas pautas num momento de retomada da economia que se espera que Rio Grande estará no ano de 2021, pós essa pandemia? Como conciliar todos esses assuntos, candidata, pré-candidata? Eu diria que nós não sabemos, nós não temos ideia de como será o mundo e quando será este mundo pós-pandemia. E nós, do PSOL, nós não queremos o mesmo mundo que nós tínhamos antes da pandemia. Nós queremos um mundo muito melhor. Nós queremos um mundo onde essas diferenças absurdas que apareceram, que a pandemia colocou, aliás, com maior visibilidade, mas que elas já existiam, o desemprego era alto, as desigualdades, as mortes, principalmente o genocídio das comunidades negras, isto já existia antes da pandemia. Então, hoje não dá para nós atribuirmos à pandemia todo esse colapso econômico que nós estamos vivendo. E, principalmente, nós temos que desconstruir a dicotomia de que é vida ou economia. Não, primeiro nós queremos a vida, porque a vida é cara. A vida é a coisa mais cara que nós temos. E ela é cara em todos os sentidos. Os pobres precisam de ter qualidade de vida. Os pobres precisam ter oportunidades. E essas oportunidades, tanto para homens quanto para mulheres, para homens ou mulheres, mas principalmente para mulheres, este direito é negado. Tanto que hoje nós nos surpreendemos, como tu estás colocando, de que nós temos 3 mulheres candidatas, pré-candidatas ao Paço Municipal. Nós acredito que tenhamos tido até então uma pré-candidata a vice, mas nunca nesta cidade uma mulher candidata ao Paço. Né? Então, isso causa um ineditismo, mas, na verdade, deveria ter sido sempre assim. Este é o nosso lugar. O lugar de mulher é na política. É aí que nós temos que estar, porque nós produzimos, nós devemos ter o mesmo espaço e os mesmos direitos.
Só para colocar a informação, a atual pré-candidata ao Paço Municipal, Darlene Torrada, ela foi candidata a vice. Candidata a vice-prefeita na chapa do Dirceu Lopes. Vera, qual é a avaliação que tu faz, já que a gente está falando um pouquinho de pandemia, da condução que vem sendo feita em Rio Grande, no estado, em Rio Grande com distanciamento municipal, no estado com distanciamento estadual e na condução nacional do combate ao Covid-19? Qual é a avaliação que tu faz nas 3 esferas? Bem, eu tenho uma diferença, nós temos, né? Nós, mulheres do PSOL, fizemos uma grande discussão em relação à bandeira preta. Historicamente, nós sabemos que tudo que é preto não presta, que tudo que é preto é ruim. Então, nossa primeira grande divergência é a tal bandeira preta. Ela poderia ser a bandeira de maior risco, não é? Do risco máximo da doença. Ela poderia ser verde, lilás, mas ela não poderia ser preta. Bem, a nível nacional, nós sabemos, desde o início da pandemia, que ela era apenas uma gripezinha. E que se nós tivéssemos um bom desempenho físico, atlético, nós estaríamos livres, imunes da pandemia. Bem, o nosso presidente, ele disse que não precisamos usar máscaras, que nós devemos nos precaver sem distanciamento, sem máscara, sem álcool gel, e caso ocorra qualquer imprevisto, nada como a cloroquina. Não é que nós sabemos que os cientistas já disseram, já afirmaram, já tem pesquisa sobre isso, que ela causa muito mais danos do que bem para a humanidade. Bem, em relação ao governo do Estado, eu tenho uma séria divergência com este governo. E nós vimos, e tenho acompanhado bastante, não é, o risco, não é, que o Estado e a cidade de Porto Alegre vivem em relação à pandemia. Hoje, os dados dos leitos de UTI para dar conta desta pandemia, eles estão, na ampla maioria, eles estão superlotados, sem condições de receber mais ninguém. Aqui na cidade, nós temos uma exigência da Prefeitura Municipal do uso, não é, da máscara. Também uma recomendação de que, se não precisar, fique em casa. Mas, quando houve a abertura, há um tempo atrás, do comércio, dos shoppings, principalmente, né, eu fiquei muito preocupado. E nós que fazemos parte, nós do PSOL, que fazemos parte da Frente Brasil Popular, nós, no manifesto assinado por nós, colocamos que nós éramos frontalmente contra a abertura deste comércio. Nós também, enquanto PSOL, defendemos o fechamento de tudo aquilo que não fosse extremamente necessário, como os mercados, as farmácias, principalmente. Então, eu vejo que nós estamos num momento crucial da pandemia, e que, enquanto não houver uma vacina, e que nós estamos fora desse processo enquanto país, né? As verbas foram retiradas, nós estamos muito mal no que diz respeito a isso, muito mais erros do que acertos, é uma política de morte, é preciso que morram os pobres, porque dizer que a pandemia ela é democrática não é verdadeiro. A pandemia, ela tem raça, ela tem gênero e ela tem classe. Quem mais morre neste país pela pandemia.
Inclusive, eu tenho uma filha que diz que nós, mulheres com mais de 60 anos e homens com mais de 60 anos, temos um passaporte. Sair para a rua é fazer o check-in. Dentro desse seu posicionamento, a senhora que é do ramo da educação, devo crer que a senhora seja totalmente contrária a qualquer tipo de retomada das aulas presenciais ainda em 2020, estou correto? Eu sou totalmente contrária, não só pelas crianças e as crianças pobres, mas também por todos aqueles que são trabalhadores e trabalhadoras da educação. Não é? Eu vejo que não tem a menor possibilidade de, se nós tivéssemos tido, provavelmente, um governo federal, principalmente, com outra intenção, com outra vontade política e outro discernimento, nós talvez ainda conseguíssemos, em 2020, retomar as atividades escolares. Mas não assim. Nós estamos numa crescente. O mundo inteiro está preocupado com o Brasil, porque nós não temos como segurar esta pandemia nos próximos tempos, se é que vamos ter. Eu vou querer passar um pouquinho alguns temas com a senhora para que a gente possa conhecer um pouquinho as suas ideias sobre assuntos um pouco mais regionalizados da nossa cidade, um pouquinho mais locais. E eu queria começar falando sobre turismo. O que a Vera Maiorca pensa para o turismo na nossa cidade se chegar ao Paço Municipal em 2021? Qual a sua ideia do que se pode se fazer nessa área especificamente? Eu vou te dizer uma coisa, que eu tenho um carinho especial por uma pasta de turismo. Porque o turismo, ele não só é cultura, mas como ele também é forma de gerar emprego e renda. Mas como fazer turismo, né? Como que o pessoal vê, como que nós vimos isto? Bem, primeiro, nós temos um município rico para o turismo, riquíssimo. Conheço outras regiões com muito menos diversidades e que fazem turismo, e que as pessoas se capacitam e que a própria administração pública promove a capacitação e promove com muito pouco dinheiro para que se possa ter um turismo na cidade. Por exemplo, as ilhas. Claro que é necessário que esta secretaria, que esta pasta do turismo, ela se relacione diretamente, ela converse com estas pessoas de cada local, porque nós não temos só o cacete. É importante, é maravilhoso, pode ser muito mais explorado, com certeza, mas não esqueçamos, não é, que se faz turismo em muitos locais diversificados, e isto pode ser feito 12 meses por ano. E turismo não se dissocia de cultura. Não vamos esquecer que Rio Grande tem o nome de cidade histórica. Não esqueçamos que Rio Grande, ela é a primeira cidade a ser fundada neste estado. E Rio Grande, ele tem o maior número de museus do estado, nós temos 15. Só que como funciona isso? Quais são os dias que ele é aberto? Final de semana ele está lá. Existe uma valorização e uma contratação de profissionais da área da história, da área da administração, da área do arquivo, não é? Para que trabalhem nestes museus, para que a comunidade tenha acesso a estes museus, para que as crianças visitem estes museus, para que nós possamos realmente fazer turismo, cultura e educação, porque essas três coisas não estão dissociadas. Nessa área, pegar essa sua último trecho, nessa área da educação, o município tem responsabilidade na educação primária, na educação infantil e na...
Não entendi o final da pergunta. Deu uma cortadinha. O município tem responsabilidade na educação infantil, na educação básica, no ensino fundamental. Qual é a sua visão da educação no nosso município? Nós estamos bem? Precisamos melhorar? Qual é a avaliação que a Vera faz? E eu sei que tu passou bastante tempo no Getúlio, recebendo estudantes que saíam do ensino fundamental. Qual é a avaliação que tu faz do nosso município? Estamos bem? Precisamos melhorar? Aonde queremos chegar? Olha bem, eu trabalhei 30 anos na rede pública municipal. Eu fui professora do ensino fundamental, na época só estava até o 8º ano, do 5º ano ao 8º ano. E trabalhei também na rede pública estadual, com o fundamental e com o ensino médio, principalmente me aposentei já no Getúlio. No Getúlio Vargas, minha escola de coração, como todas as demais, mas me aposentei ali, né? Bem, o que eu diria? Muitas coisas boas foram feitas? Foram. Eu, inclusive, fui professora da rede pública do município e, por longos 10 anos, eu fui presidente de uma comissão para implementar o plano de carreira do município. Tá? Então, eu vejo assim, nada está pronto. Há muitas coisas para serem mudadas? Há muitas coisas para serem melhoradas? Sim. Por exemplo, o que nós precisamos aprofundar? O que eu acredito, porque vivi e trabalhei isso, é a formação continuada de professores e professoras. Muito bem, mas que formação? Porque, olhe bem, o professor de história, por exemplo, ele sempre foi o responsável por discutir o índio e o negro na escola naquelas datas específicas. O professor de artes, ele sempre foi o sujeito responsável pelas bandeirinhas do dia 24 de junho. Não acredito que possa se fazer formação continuada por setores. Nós não somos gavetas. A formação continuada é para o conjunto da classe. Todo professor e professora é responsável por discutir o racismo estrutural. Não é uma tarefa do professor de história. Discutir a violência contra as mulheres, ela é a tarefa de todos e todas educadoras. Então, eu acredito numa formação continuada como uma ferramenta e uma proposta efetiva na questão de um programa onde se debata e se instrumentalize todos e todas para que se possa fazer um trabalho diferenciado, porque a capacidade dos professores é infinita. Eu convivi 30, quase 40 anos nisso, e conheço e sei que são pessoas de uma competência absurda. Os professores têm estudo, eles são estudados, como se diz, né? Mas não esqueçamos que eles precisam ser valorizados e valorizadas, e isso passa pelo Piso Nacional de Educação. É preciso que se discuta mais com as comunidades. É preciso que se evite a evasão escolar. E como resolver a questão da evasão escolar, né? Nós temos que ter mecanismos que já existem, mas que esses mecanismos precisam ser modificados. É preciso que a gente tenha uma telefonia, que nós tenhamos uma rede telefônica direta, um telefone vermelho, com o Ministério Público, nós tenhamos uma rede direta com os conselhos tutelares, para que nós evitemos que cada um saia da escola. Tem um filme fantástico que diz Nenhum a Menos. Quando uma criança num país asiático não apareceu, tinham que trazê-la de volta. Não podemos perder um
umzinho. Nós precisamos de nós estamos nesse momento debatendo, a sociedade deveria, ao menos, estar debatendo um assunto que é de extrema importância para os gestores municipais, para os gestores públicos e para todos aqueles que debatem a educação brasileira, que é a questão do Fundeb. E aí eu queria ouvir um pouquinho a senhora sobre a sua opinião sobre esse projeto do governo que modifica a utilização dos recursos do Fundeb e os prefeitos de todas as regiões, o nosso já se manifestou, de outras regiões também, isso pode impactar diretamente as finanças do município e o próprio sistema de educação. Então, qual a sua opinião a respeito desse novo Fundeb que está sendo debatido no nosso país? Bem, olha, se esta notícia que eu acabei de receber está correta, eu acredito que esteja, o nosso governador é contra. Então, nós já temos aí um entrave, porque o que eu tenho escutado, embora nós estejamos em pandemia, e isto tenha atrapalhado muito para todos os partidos, mas principalmente para os partidos de esquerda, né? O processo pandêmico nos isolou, nos engessou, não é? Mas o que eu digo? Os professores, está aí dado, todos a favor de que se vote isso, de que isto vai ser um instrumento de que se possa investir na educação. E nós precisamos, porque a escola pública é a escola dos pobres, são daqueles que não têm a mínima condição de sair do seu bairro, do seu local de moradia, não é? E como que nós vamos sobreviver sem esse fundo? E a pergunta é esta: se eu estou correta, o nosso governador acabou de ser contra, né? Eu não sei o que ele pensa, tá? Aliás, eu sei o que ele pensa. Eu sei o que ele pensa. É acabar literalmente com a educação nesse estado. Terminar de acabar, é que nós somos resistentes. Né? O magistério é um pilar de resistência, é imensurável, sabe? Cada vez tem mais o meu respeito e a minha admiração. Bem, ainda em relação à educação, né? Nós precisamos, e aí é preciso que se tenha uma outra relação com as comunidades e que se invista realmente, porque educação não é... Investir em educação é lucro. Investir em educação é lucro. Nenhum país sai da sua condição de pobreza e de miserabilidade sem investir o máximo em educação. Tá? Então, eu acredito, nós acreditamos, nós do PSOL, que a educação, se nós formos eleitos, ela terá um espaço muito especial. Porque saúde, educação, moradia, lazer, não é? Que acredita-se num Estado capitalista, num regime capitalista, que se trabalha até a morte, sem lazer, sem cultura, sem educação. Isso é lamentável. Eu fico muito entristecida quando eu escuto alguém dizer assim: pá, mas fulano, como são trabalhadores. Ele chega a trabalhar, ela chega a trabalhar 14 horas por dia. É contra este capitalismo feroz e voraz que nós, do PSOL, nos posicionamos radicalmente. E aí eu lhe pergunto, pré-candidata, como mesclar esse pensamento? Afinal de contas, a gente vive num país capitalista, a gente vive numa sociedade capitalista, ou o pessoal tem um pensamento socialista. Rio Grande vai entrar num momento que vai precisar reencontrar sua economia no ano de 2021, nesse pós-pandemia que esperamos que já tenha passado, que chegue a vacina no início do ano e que se inicie um processo de retomada econômica. O prefeito Alexandre ele vem destacando que nós vamos ter uma queda de
de receita de 50 milhões nesse ano de 2020. Isso vai afetar diretamente o nosso município, e o próximo prefeito, prefeito ou prefeita, ele vai precisar buscar o caminho do desenvolvimento econômico da nossa cidade. Como mesclar, e eu fiz essa pergunta também ao Fabiano, e eu gostaria de te ouvir sobre isso, o pensamento do pessoal com o mundo capitalista que nós vivemos e com essa busca que será necessária pelo desenvolvimento econômico no ano de 2021? Olha, o que nós pensamos? Nós pensamos que qual é a tarefa principal de um prefeito, de uma prefeita e de uma Câmara Legislativa? É encontrar saídas e encontrar soluções. Como fazer isso, né? É fácil dizer, precisamos encontrar saídas, precisamos encontrar soluções. Mas tem uma forma que funciona. É quando se lida, se trabalha junto com as comunidades. E que com elas nós tiremos quais são as prioridades, como investir o que tem, quanto tem, para onde vai. Então, se houver, não é, setores organizados da sociedade, aonde se consiga, através de uma economia, de uma, me faltou a palavra, ou seja, o turismo, por exemplo, como uma forma de trabalho e renda, como a pesca, como se pode lidar com isso, como se pode lidar com a agricultura solidária, com a agricultura familiar, não é? Quanto vai vir de dinheiro que ninguém sabe, mas que é possível com esse dinheiro, porque tem muitas coisas que podem ser implementadas e que dão outro perfil para a cidade, para as comunidades, para a comunidade rio-grandina, para a nossa comunidade, sem tantas despesas. É saber aplicar o dinheiro no lugar certo. E o lugar certo é onde a comunidade decide. Se administra com elas. Uma cidade só pode ser bem administrada se for administrada desta forma. Quanto ao dinheiro, nós, os trabalhadores, as trabalhadoras, os pobres, nós já pagamos o preço alto em tempos de pandemia e não pandemia. Chega de pagarmos o preço. Alguém vai ter que pagar este preço. E não seremos nós. Quem pode pagar? Os ricos que paguem. Deixemos esta conta pós-pandemia para eles. Menos lucro. Para que nós possamos, nós, classe trabalhadora, termos melhores condições de vida, de saúde, de educação, de moradia. São feitas escolhas. E as nossas escolhas serão para esse setor. Aproveitar que a senhora trouxe um termo, que é a Casa Legislativa, e eu lhe pergunto, o pessoal, historicamente, ainda não elegeu nenhum vereador no município do Rio Grande. Caso chegue ao Executivo Municipal, como a senhora pretende buscar uma palavra que eu não gosto, que é a tal da governabilidade na Casa Legislativa? Como criar esse espaço de governabilidade junto aos vereadores? A senhora vai contar com o PT e o PCdoB, com outros partidos? Qual a estrutura que a senhora pretende montar na Câmara de Vereadores? Quem tem que contar com eles é a comunidade. É a nossa comunidade rio-grandina que precisa contar com o Legislativo. Afinal, para que vem? Para que eles se candidatam e se elegem? Qual é a função do Legislativo? Não é servir a sua comunidade pela qual foi eleita? Em primeiro lugar, eu acredito que possamos ter uma Câmara que realmente seja principista, que veja qual é realmente e cumpra o seu papel. Mas, como eu acredito que
que só se governa com a participação direta das comunidades, dos vários setores da comunidade, portanto, eles vão ter que responder à comunidade, à nossa comunidade, e não a mim, e não a Vera, e não ao pessoal. Entende? Então, eu vejo que é uma outra forma de governabilidade. Eu pergunto, né? Eu faço a seguinte pergunta para quem está nos ouvindo, né? Quando é enviado uma proposta, quando a comunidade precisa de alguma coisa que realmente seja fundamental para ela, e vai até a Casa Legislativa e percebe que aqueles que ela elegeu, que aqueles que estão sendo bem pagos para lhe representar e não estão cumprindo este papel, eu acredito que vão ficar numa saia justa, né? E muito justa, e não vão se reeleger também, né? Porque ninguém fica lá toda a vida se a comunidade que o Grandina não quiser, né? Acho que é bem isso. Eu acho que a participação direta das comunidades na administração pública, considerando que a Câmara Legislativa está a serviço e sendo paga por nós, que cumpra o seu papel. Eu vejo dessa forma. Agora eu quero entrar num tema que ele é extremamente importante ao nosso município, que ele vem há muito tempo sendo discutido. Foi plataforma que está se encerrando desde a primeira gestão, que é o transporte coletivo. E até hoje a gente não tem uma resolução para o transporte coletivo no município, tanto é que nós não temos nenhuma concessão feita, por N motivos que levaram essa concessão a não ser feita. Estamos ainda num sistema permissionário. Como a senhora enxerga esse problema do transporte coletivo na nossa cidade? Olha bem, eu sempre, por longos anos, eu usei transporte público. E ainda uso bastante. E vejo que o transporte público é um problema praticamente quase em todo o Brasil, nas cidades maiores, com exceção das cidades pequenas, e que tem que ter solução, porque quem usa o transporte público, né, são os jovens, são os velhos, são os trabalhadores e trabalhadoras do município. E não é uma cidade pequena, é uma cidade que tem 200 mil habitantes. O que nós temos? Nós temos como resolver. Primeiro, nós temos que ter um órgão deliberativo e não apenas consultivo que cuide do transporte público, junto com a administração pública, que é responsável. A prefeitura é responsável pelo transporte público. Então, eu pergunto, precisamos saber quais são as verbas. Como que nós vamos saber como resolver o problema do transporte público sem sabermos quanto vem de dinheiro para isso? Sem sabermos como que a comunidade, por exemplo, do Parque São Pedro, do Parque Marinho, o Parque Marinho, que é grande, Querência, Cassino, os bairros principalmente, né, que são os grandes usuários do transporte público. Então, nós precisamos ter um conselho municipal de transporte público deliberativo, que, junto com a administração, junto com a prefeitura, seja capaz de dar conta disso. Por exemplo, o DATC. Eu lembro, já faz muitos anos isso, quando o DATC funcionava ainda como transporte dentro da cidade, e que, por uma decisão de governo municipal, ele foi retirado, a frota não deixou de existir dentro da cidade e ficou só Rio Grande, Porto Alegre, Rio Grande. Então, eu pergunto,
como nós poderíamos reverter essa posição, essa situação do DATC? Será que é possível, eu acredito que sim, de que ele possa também, além de Rio Grande, Porto Alegre, Rio Grande, ele também possa trabalhar, possa operar dentro da cidade, principalmente em locais que são mais deficitários, que há mais dificuldades, né, de locomoção, porque o direito a se locomover, a mobilidade pública é um direito constitucional, é um direito à cidade, não é? As ciclovias, por exemplo, já foram feitas, ótimo, muito bom, mas eu defendo que existam ciclovias lá, colado na Quinta, até o Paço Municipal, até o Centro Histórico. Nós temos uma cidade possível para isso, né? Uma cidade plana. Então, eu vejo aquela Sokovsk ali, que é um lugar que eu andava bastante até a pandemia, né? Ali, as pessoas passando trabalho, sem uma ciclovia, sem espaço. Por que não existe? Lá do interior, lá onde estão Minha Casa Minha Vida, lá no fundão do Rio Grande. Por que lá não tem uma ciclovia que o leve até o centro da cidade? Não que nós tenhamos que dizer, olha aqui, ó, não tem ônibus para ti, então tu vai andar só na ciclovia, tu tem que ter uma bicicleta. Não, não é isso. Mas é possível, muitas pessoas gostam disso, curtem isso, não é? Acham que é bom. A Europa mesmo, a gente sabe, né, o quanto usam a bicicleta, né, e outros países até da América Latina, mas eu vejo que nós teríamos que ver um conselho municipal deliberativo, ver como o DATC poderia ser possível fazer essas linhas, rever esta empresa que dá conta aqui minimamente dessa cidade e aumentar as ciclovias, mas aumentar para valer mesmo, investir nisso, nos lugares de menos acessibilidade, levando em conta de que o direito a se locomover, o direito à mobilidade é um direito constitucional e ele é um direito à cidade. E é um dever da administração pública garantir com qualidade esta mobilidade urbana. Nós falamos de dois grandes temas, né? A educação pública, falamos do desenvolvimento econômico, falamos também de outras áreas, do turismo, mas eu ainda falta lhe ouvir um pouquinho sobre a saúde pública, pré-candidata Vera, que é também uma atribuição do nosso município. Eu só queria antes mandar 2 abraços ao meu querido amigo Jorge Rafael, que está sempre nos acompanhando aqui. Falávamos do DATC, ele que dá uma grande contribuição ao desenvolvimento do DATC no nosso município. Também ao Glauber, que está aqui nos assistindo, 2 grandes amigos que acompanham a nossa live nesse momento, e a todos os outros que nos assistem, tanto pela AZ Comunicação, quanto pelo portal de notícias O Litorâneo. Mas eu queria lhe ouvir, pré-candidata, sobre a questão da saúde pública. Princípio, atenção básica. Falamos do Covid em especial, mas na questão da saúde da família, qual a tua visão para a rede básica de saúde do nosso município? Bem, eu estive conversando nos últimos dias com várias pessoas ligadas à área da saúde. Nós sabemos muito bem, os meios de comunicação têm nos dito, o quanto o governo do Estado, principalmente, ele tem sonegado as verbas, né, para a saúde pública, que é da sua responsabilidade. E a deficiência de que nós vivemos, a precariedade que nós vivemos, né, no hospital, na Santa Casa, por exemplo, toda a precariedade, toda a tragédia que a comunidade rio-grandina e os trabalhadores e trabalhadoras da educação têm vivido. Mas
olhando assim sobre a saúde pública do município de modo geral. Claro que nós estamos num outro momento. Claro que se vive um período de pandemia e que ele foge às regras de modo geral, não é? Mas o que se pensa? Primeiro, precisa se ouvir este setor da classe trabalhadora. Ele precisa ser ouvido, ele precisa ser escutado, ele precisa ser valorizado, e não é só uma questão de salário, não. Claro que o salário é fundamental, claro que ele está intimamente ligado à dignidade à vida. Mas o que me parece que falta é capacitação, a manutenção, não é, de um trabalho, assim como nos professores. Nós acreditamos que tenha que haver um processo de formação continuada. Com os trabalhadores da saúde, deve ser feito a mesma coisa dentro da sua área. Por exemplo, Rio Grande tem uma excelente universidade. Essa universidade, ela está ligada à faculdade de medicina, faculdade de enfermagem, faculdade de psicologia, de educação física, todas elas ligadas e outras ligadas à área da saúde. Então, nós temos profissionais de extrema competência nesses espaços acadêmicos, capazes de fazer este acompanhamento, trazer outras informações, novas informações para as trabalhadoras e trabalhadores dessa área. Além do mais, eu senti e percebi uma burocratização excessiva do setor. Existe o espaço para que a nossa comunidade possa usufruir. Só que as dificuldades para que isso se efetive, para que esta pessoa com necessidade na saúde possa usufruir, é muita burocracia. Tem que facilitar, tem que modificar esses mecanismos. Então, é isto que alguns profissionais da saúde, com os quais eu conversei, que eles me disseram, me trouxeram estas informações. A pouca valorização enquanto pessoa, enquanto o seu desgaste físico, emocional, que isso não é levado em conta. E não é levado em conta em lado nenhum. São robôs, são máquinas que trabalham além da sua capacidade, das suas possibilidades. E que, pior, a burocracia torna o seu trabalho ineficiente. E isto gera um sentimento de impotência muito grande. Então, é preciso não só o salário, não só a questão salarial, mas a questão de informações, a questão de facilitação do acesso das nossas comunidades a isso. Eu acho que são fatores determinantes e acredito que esteja faltando isso. Agora, uma pergunta mais relacionada à política. Como é que a Vera está vendo a campanha eleitoral de 2020? Afinal de contas, nós estamos num ano extremamente atípico, algo que vai mudar totalmente qualquer estilo de campanha no nosso país, em função da pandemia. Só para concluir, como é que tu vê também a questão das eleições com a pandemia e a postergação da data do pleito eleitoral de outubro para novembro? Como é que tu enxerga essas duas questões? Bem, primeiro, quando o partido, ou um setor do partido, depois todo o partido, propôs que eu colocasse a minha força, o meu corpo e a minha luta nessa disputa, não se estava prevendo a pandemia, né?
Então, nós do PSOL, nós fazemos campanhas com as pessoas, ouvindo os setores, o setor da educação, o setor da saúde, da moradia, etc. Então, realmente, isso é muito complicado. Nunca ninguém, durante esse século XX, ou segunda metade do século XX, eu nasci em 49, até a idade que eu tenho, 70 anos, eu nunca vivi um processo eleitoral desta forma. Era um fato, uma situação inimaginável, não é? Vivermos isso. Bem, todos nós que estamos fazendo campanha, tivemos que nos reinventar, mas é diferente. É diferente fazer essa campanha que nós estamos fazendo aqui, porque também é uma pré-campanha, colocando as posições políticas do meu partido, né? Mas isto é o difícil. E eu não acredito que, pelos rumos que está tomando a pandemia, os desrumos da pandemia, que seja possível, mesmo com esse adiamento, irmos às urnas. Eu não acredito nisso. Eu acho quase impossível que se possa fazer qualquer coisa depois de 2021. E não gostaria que nenhum brasileiro, nenhuma brasileira, nenhum rio-grandino, nenhuma rio-grandina se expusesse na pandemia para ir às urnas. Porque aqui, o mais importante... A solução seria o alongamento dos mandatos. Eu acredito que uma eleição não vale, não é, a contaminação das pessoas em filas, mesmo guardando um certo distanciamento para que haja a eleição. Primeiro a vida, depois as eleições. Primeiro a vida nos recarga. Outra coisa que em questão, em relação à saúde que me faltou, é a questão de que nós temos que mudar algumas coisas, ou seja, nós temos que nos ocupar de algumas coisas. Por exemplo, violência obstétrica é uma coisa grave, é uma violência séria, grave, acometida com as mulheres, que não se discute. E isto precisa ser discutido, e isto é uma questão de saúde. Outra coisa, a mortalidade infantil em Rio Grande, ela é de 11,56 para cada 1.000 nascimentos com vida. Segundo a OMS, o máximo aceitável é 10 mortes para cada 1.000 nascidos. E nós passamos desse limite. Já os 10 é muito. Então, é outra questão de saúde pública que nós precisamos nos sentar, nos ocupar e nos dedicar a isso. Queria dizer alguma coisa aqui, em relação à saúde também, em relação às mulheres. E eu gostaria de ler esse trechinho. Nós do PSOL, nós acreditamos que esta comunidade, que a nossa comunidade rio-grandina, que nós, enquanto candidatos, pré-candidatos, nós precisamos colocar que, se formos eleitos, nós vamos criar uma agenda permanente voltada para a ampliação de políticas públicas para as mulheres, que contemple a realidade das mulheres. Que mulheres? Das mulheres pobres, das mulheres trabalhadoras domésticas, das mulheres agricultoras, das mulheres pescadoras, das mulheres educadoras, das mulheres que abrem e fecham a cidade com trabalho de limpeza, das mulheres da indústria, das mulheres trabalhadoras do sexo, das mulheres negras, das mulheres trans, das mulheres lésbicas, das mulheres com doenças crônicas,
das mulheres idosas, das mulheres indígenas, das mulheres grávidas, das mulheres em situação de prisão, das mulheres que tenham familiares em situação de prisão, das mulheres em situação de rua, das adolescentes, das mulheres expostas à violência doméstica, obstétrica e à violência do racismo. Então, isso é saúde também. Nós precisamos destas pautas que criem, que construam políticas públicas efetivas e que deem conta disso. Nós mulheres desta cidade, não necessitamos, não precisamos só do março lilás. Nós necessitamos do janeiro lilás, do fevereiro, do março, do abril, do maio, do junho, do julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro lilás. E eu concordo com a senhora. Eu acho que, nesse ponto, a sua colocação foi extremamente, muito bem colocada, porque nós precisamos cada vez mais olhar para a saúde pública como um meio de inclusão também. Eu acho que falta muito ainda para a gente conseguir olhar as minorias como elas realmente merecem e devem ser olhadas pelas políticas públicas, tanto no município, quanto no estado, quanto no país. A sociedade como um todo ainda tem muito que se desenvolver para que a gente possa olhar o outro, o negro, o índio, o LGBTI como o igual. E falta muito ainda e a gente precisa de bons exemplos, e essa sua frase, essa sua colocação, ela foi perfeita para a gente sempre mostrar e que as pessoas escutem isso e internalizem isso, de que todos somos iguais e precisamos sermos olhados como iguais. Ninguém é diferente no olhar da lei, e as pessoas ficam, infelizmente ainda, tendo atitudes preconceituosas, misóginas, nos mais variados níveis. E nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos ter um olhar para que se possa construir uma sociedade melhor, mais igualitária, mais justa, com muito mais empatia de um olhando para o outro. Pré-candidata Vera Maior, que eu queria te agradecer, nós já ultrapassamos de 1 hora de conversa, por ter aceitado o nosso convite, de ter vindo conversar conosco, expressando as tuas ideias, o intuito dessas conversas, e tu foi a última pré-candidata que nós conversamos, pré-candidatos já anunciados pelos partidos, nós conversamos com todos que já estão com a sua pré-candidatura lançada, e eu fico extremamente agradecido pela tua participação. Nós temos uma programação de acompanhamento dessa eleição, então eu espero conversar com a senhora outras vezes aqui no AZ Entrevista ao longo durante o período da campanha. Muito obrigado pela tua presença, te agradeço imensamente esse carinho de ter conversado conosco nessa noite de hoje. Eu agradeço, nós agradecemos, e eu preciso dizer 2 palavras. Marielle, presente. Melhor encerramento não poderia ter sido feito. Vera, muito obrigado pela tua participação aqui conosco no AZ Entrevista. Esse espaço está sempre aberto a ti, ao PSOL, quando vocês necessitarem, bem como aos demais pré-candidatos, às demais pré-candidatas. Faltou uma pergunta, pré-candidato. Quem é o pré-candidato a vice-prefeito da senhora? Olha, estamos em discussão. Não é? Estamos em discussão. Entre quem? Entre ele e ela. Nós vamos discutir isso internamente no partido e vamos trazer na próxima conversa o nosso ou a nossa pré-candidata a vice. Mas ainda não... Perfeito. Há uma disputa. O partido é democrático e faz as suas disputas internas, e elas são sempre bem-vindas. E já deixo aqui o espaço aberto, porque nós também estamos ouvindo os pré-candidatos a vice-prefeito. Já ouvimos o pré-candidato a vice-prefeito na chapa da Simone Romanelli, o Assis Liuja, já ouvimos o Juiz Sena, pré-candidato a vice-prefeito na chapa do Coronel Augusto César. Quando a senhora tiver um vice-prefeito, já faço o convite de forma antecipada,
Ou uma vice. Já foi feito convite ao... Ou a uma vice, ou um vice-prefeito. Ao seu pré-candidato ou a uma vice. Com certeza. E já temos o convite feito ao pré-candidato a vice-prefeito na chapa da Darlene Torrada, o atual vice-prefeito Paulo Renato Matos Gomes. Estamos aguardando a agenda. O PMDB, um dos grandes partidos do nosso município, ainda não anunciou seu pré-candidato, então nós também aguardamos a possibilidade de que seja Fábio de Oliveira Branco, deputado estadual, mas ainda não há uma confirmação tanto oficial por parte dele e do partido, mas também já fica aqui o convite para participarem com candidato a prefeito e com candidato a vice-prefeito. Esse é um papel muito importante que eu acho que a gente tem que cumprir, de ouvir pré-candidato aberto a todos aqueles que quiserem conversar conosco. Muito obrigado mais uma vez, tenha uma boa noite, uma boa semana. Muito obrigado para a candidata Vera Maiorca, do PSOL, disputando aí ao Paço Municipal do Rio Grande. Muito obrigado. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um AZ Entrevista. Nós voltamos na próxima semana com outras entrevistas. Fique sempre ligado na nossa programação através da página da AZ Comunicação e também do portal O Litorâneo, o novo portal de notícias da cidade do Rio Grande.